Patrícia, é uma honra receber você aqui para falar para a gente uma palestra sobre a COP30. É um dos eventos mais aguardados, né, da agenda climática global. Vai acontecer no Brasil daqui a poucos meses. Eu acho que a escolha do Brasil como sede representa, acho que não apenas um reconhecimento da importância estratégica da região amazônica e para o equilíbrio climático do planeta, mas também é uma oportunidade única para o país liderar soluções sustentáveis e inclusivas numa escala mundial. Então, nesse contexto, vamos discutir as oportunidades e desafios, especificamente para o setor de saúde. Eu sei que tem temas subjacentes e correlatos, você fica à vontade para explorar o tema. Mas antes de você iniciar o nosso painel, vou te apresentar oficialmente, Patrícia, é cofundadora da AIA Earth Partners, presidente do Instituto AIA, sócia-presidente da Systemic Latam e ex-secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. É formada em Administração de Empresas pela FEA-USP, com mestrado em Administração Pública pela Harvard Kennedy School e MBA pelo INSEAD. Patrícia foi presidente da Optum no Brasil, empresa de tecnologia em saúde, do grupo United Health. Ex-sócia da consultoria McKinsey Company, líder da prática do setor público. Foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, cofundadora do Movimento Agora e nomeada Jovem Líder Global pelo Fórum Econômico Mundial em 2016. Pela AIA, participou de diversos eventos nacionais e internacionais voltados para o clima, como as prévias da Cúpula da Amazônia, a Climate Week em New York, COP27 e COP28. Realizou, junto com outras 7 entidades, o primeiro Fórum de Finanças Climáticas do Brasil, que integra a programação do G20 e 2024. Patrícia, seja muito bem-vinda. O palco é seu, por favor. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês, muito honrada de poder ter esse bate-papo aqui com você hoje. Desculpa o atraso aqui, foi super difícil chegar. Eu vim com a camiseta certa, que é transformadora de limão e limonada, então aproveitei como eu faltei de manhã na academia, já dei uma corridinha para chegar aqui hoje também. E acertei no sapato, que eu estava de tênis. O tênis é carbono neutro, agora ele virou carbono zero, porque eu economizei um pouco de combustível fóssil e já estou contribuindo aqui para reduzir as emissões. Mas vou trazer aqui um pouquinho para vocês. Eu fiz essa apresentação totalmente preparada para vocês aqui, porque o tema da COP é um tema distante ainda da agenda de saúde. O único livro que eu publiquei na minha vida é sobre saúde e tecnologia, e eu fui parar no trabalho voltado à sustentabilidade, economia regenerativa, por causa da saúde. Agora eu preciso usar um pouco do que me converteu aqui para tentar trazer mais profissionais da saúde para mais perto da COP. Então, aqui no material, eu trouxe 3 blocos diferentes, contando um pouco do contexto que a gente está vivendo global, a oportunidade que a gente tem para o Brasil, depois trazer isso de uma forma mais prática para a saúde e para vocês, o que é a COP, como é que vocês podem participar, dado que o Brasil vai receber pela primeira vez a COP desde que ela foi criada. Então, foi criada na Eco 92, e aí desde então, desde o início das edições da COP, é a primeira vez que volta para cá. Então, é um momento muito importante para a gente e uma grande oportunidade de impacto real, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Tem um ponto que é científico e bom de falar com os especialistas da saúde, é que dados e ciências são dia a dia de vocês, mas nunca foi tão urgente unir o mundo ao redor da urgência das mudanças climáticas e da importância de criar novos modelos de desenvolvimento econômico que coloquem a natureza e as pessoas no centro. A gente tem hoje uma janela de desafio de oportunidade que é comprovada cientificamente através desses mapas que estão aqui, a evolução. Nós temos um conceito do mapa que tem as 9 fronteiras climáticas, que a gente mensura através de alguns dados técnicos, desde temperatura, acidificação dos oceanos, toda a parte de perda de biodiversidade. E o que aconteceu? De 23 para 24, a gente cruzou 6, na verdade agora 7 das fronteiras que trazem aqui o ponto de não retorno, quando a gente não consegue mais trabalhar para reduzir a temperatura planetária na velocidade que a gente precisa para preservar a presença da humanidade nesse planeta. É disso que a gente está falando aqui, tá? Então parece um pouco distante, mas não é. A nossa meta, o limite de temperatura era 1,5 graus acima 1,5 graus Celsius acima do que a gente tinha como temperaturas médias no período
pós-evolução industrial, e a gente já alcançou esse limite ano passado. Então, a gente cruzou essa linha e agora o debate não é mais se a gente vai cruzar, mas como é que a gente faz para voltar a reduzir de forma que a velocidade dos desastres climáticos reduza e que a gente consiga criar um plano de emergência para reverter tudo isso. Vocês devem estar imaginando o que isso tem a ver com a saúde. Tem tudo a ver, porque a velocidade que a transformação acontece impacta tudo que vocês trabalham. Aumenta e voltamos a ter uma velocidade de expansão de doenças infecto-contagiosas muito grande. A gente também tem um crescimento de causas externas, porque a gente começa a ter muitos desastres, então, muitos atendimentos emergenciais, e as doenças crônicas também, por diversas questões diferentes. Um outro ponto que eu vou trazer sempre o aspecto econômico, né? Eu não sou médica de formação, minha área sempre foi econômica, e eu trago um olhar também que depois da Revolução Industrial a gente aprendeu a se chamar do quê? De recursos humanos e recursos naturais. E nesse modelo muitos países deram muito certo. A Coreia do Sul, a China, conseguiram dobrar o crescimento econômico em 2 décadas com um modelo essencialmente extrativista. Curiosamente, no caso do Brasil, isso não aconteceu. A gente, nas últimas décadas, aumentou o desmatamento numa velocidade sem precedentes, mas a gente nunca cruzou o limite do crescimento médio de 2,5% ao ano do PIB. Então, o nosso crescimento do PIB, relativamente, é muito mais baixo do que o dessas outras economias que conseguiram extrair um retorno positivo no modelo extrativista. E essas economias também investiram muito em educação, em tecnologia, que não foi o caso aí brasileiro. Um ponto que talvez foi o que me motivou mais a entrar nessa agenda pelo ângulo da saúde é que o Brasil, uma vez, eu era presidente da Optum, que é do grupo United Health, é uma empresa de saúde e tecnologia, a maior do mundo nessa área, eu era presidente no Brasil. Uma vez eu estava no evento do Fórum Econômico Mundial e falei que o Brasil envelheceu antes de prosperar. E eu usei a seguinte frase, que nós envelhecemos como a Suécia, morremos como países pobres da África e matamos como a Síria. Como a minha empresa, na época, ela estava em bolsa, né, até hoje eu recebi aquela ligação do Departamento de Comunicação Internacional falando como você compara um país em guerra com o Brasil. Eu falei, não, eu comparei os indicadores, e os indicadores são exatamente os mesmos. Então, eu passei ali semanas reorganizando e gerindo essa crise, mas depois a gente repetiu essa frase no livro que eu escrevi junto com Cláudio Lotenberg e com Sidney Klassner, a gente publicou, essa frase está lá também, mas ela está sendo mostrada aqui, vocês vivem isso na pele. O Brasil é um país da tripla carga de doenças, né? Essa é a outra forma de olhar para isso. Então, sim, a gente envelheceu antes de prosperar, temos dados de envelhecimento, de prevalência de doenças crônicas de países desenvolvidos. O problema é que a gente continua com as outras 2 partes da tripla carga, com muita prevalência de doenças infecto-contagiosas e um crescimento muito acelerado de doenças crônicas por conta desse ponto e outros fatores, doenças cardiovasculares, degenerativas, mas não solucionamos também as causas externas, né? Então, todo o modelo de urgência e emergência, ele demanda um nível de presença no Brasil que em outros países não existe. Imaginem que com o aumento dos desastres climáticos, essa gestão de causas externas vai ter que ser o dia a dia na maior parte dos países. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a tragédia do Rio Grande do Sul. Qual que foi o impacto disso no sistema de saúde? O sistema de saúde colapsa. E é isso um pouco do que a gente passa a viver a partir de agora. E da mesma forma, como em todos os momentos de grandes tragédias, os mais vulneráveis sofrem um impacto desproporcional disso tudo. E a gente estima aqui que nada mais, nada menos do que metade da população do planeta vai sofrer os impactos das mudanças climáticas de uma forma desproporcional já nos próximos anos. Com esse contexto, a gente teve ali um divisor de águas, que foi a pandemia, e eu tive a honra de poder me dedicar à gestão do gabinete de crise da pandemia no governo de São Paulo, e ali a gente viu que a pandemia acelerou e escancarou 2 fenômenos, o da transformação digital e também o contexto de desigualdades sociais e como os mais vulneráveis podem sofrer esses impactos de formas completamente diferentes.
Uma coisa que passou despercebida por muitos de nós é que na pandemia, naquele processo da redução do deslocamento, né, da quarentena, foi o único ano, 2020 e 2021, na verdade, que a gente conseguiu reduzir a velocidade de degeneração do planeta nos últimos anos, porque a gente só aumenta a velocidade. Essa semana, a gente alcançou na Europa o que a gente chama ali o dia do esgotamento da Terra, que é a partir dessa data, 22 de maio nesse caso, a gente passa, tudo que a gente consome não vai ser mais regenerado no planeta. Na Europa é agora em maio, no Brasil é em final de julho e começo de agosto. E na pandemia a gente conseguiu ganhar uns dias, um fôlego, mas que depois a gente voltou a perder novamente nos anos seguintes. Mas foi através dessa experiência na pandemia que eu me sensibilizei, entendi que muito da solução estava na integração entre a inteligência artificial, meu foco era economia com tecnologia, mas também com essa união com a inteligência ancestral de reconexão com a natureza e de tirar essa palavrinha recursos, né, e resgatar ali a palavra naturais e humanos. Mas quando a gente se coloca como recurso, a gente assume que tudo é para ser consumido e nada vai ser regenerado. E eu sei que a conexão pode parecer distante, mas na verdade ela é direta com a saúde, porque a mesma forma que a gente degenera o planeta, a gente degenera o corpo humano também. E não foi à toa que depois desse processo a gente também teve um crescimento de um quarto fator, que são as doenças socioemocionais. E o Brasil agora vai ter a quádrupla carga de doenças, infelizmente, porque nós já somos o segundo país em presença de ansiedade e incidência de depressão, né? Então, a gente ganha aqui esse quarto elemento para gerenciar ao mesmo tempo nesse contexto. Eu prometo que eu vou virar, já que senão vocês vão sair daqui todo mundo com depressão também, mas a gente sim se deparou com muitos desafios ao mesmo tempo. Aumentamos nesse processo pós-pandêmico desemprego e fome, empreendedorismo por necessidade e não por oportunidade, o home office, o aumento das questões emocionais, a quarentena e impacto desproporcional nos setores que tiveram maior contaminação, o aumento da polarização, a divisão política que aumentou tensões geopolíticas internacionais, o negacionismo, né, que coloca tudo que a gente coloca de dados em discussão, e o aumento do desmatamento, num contexto que agora virou ruim as pessoas usarem o termo ESG ou falarem de clima e sustentabilidade. Isso é real. Tá? Nos Estados Unidos, empresas sofrem vetos agora de serem contratadas pelo governo se elas usam essas palavras. Vocês vão perceber que no meu hub, na AIA, se vocês entrarem no site, ou na Systemic, que são os dois 100% voltados à economia de baixo carbono, eu não uso nenhum desses termos. Não tem a ver com Trump, mas tem a ver com o fato de que a gente entendeu que ir pelo caminho de mostrar só o desastre, eu não conquisto a atenção de ninguém. Vocês ouvem um pouquinho e saem correndo, é exatamente pelo ângulo da oportunidade. E que, no caso do Brasil, é talvez o único caminho para que a gente possa retomar o caminho da prosperidade e do crescimento econômico. Então, quem aguentou ficar aqui até agora, prometo que a gente vai começar a trazer um olhar mais positivo e otimista. Primeiro, pós-pandemia, nos últimos 3 anos, no caso do Brasil, houve uma melhoria significativa de muitos indicadores socioeconômicos. O PIB cresceu ano a ano, na média nacional, e teve aqui um crescimento bastante significativo, chegando aqui a quase 4% em 2024. O desemprego também teve ali está emprego, mas é desemprego, o contrário ali. ChatGPT, que eu pedi para corrigir a fonte no final, fez isso comigo aqui. Mas teve uma diminuição do desemprego e uma redução da taxa de pobreza, que isso é muito importante, porque a gente tinha aumentado muito ali a boca do jacaré. E por que para o Brasil esse desafio todo do contexto internacional é uma oportunidade? O Brasil é a única grande nação no mundo hoje que concilia a presença de ativos naturais que fazem com que tudo que eu falei aqui se transforme em oportunidade. Então, a primeira coisa, nós temos uma matriz energética essencialmente limpa. O desafio que nós temos hoje na Europa, nos Estados Unidos, com usinas de carvão, com termoelétricas a gás, nós não temos aqui. 75% da energia é proveniente já de recursos hídricos e mais de 90% da nossa matriz é essencialmente limpa.
Por que isso é importante, Patrícia? 2/3 das emissões do mundo tem a ver com processos produtivos e usos de energia. Um outro recorte é 55% é a parte ali da oferta, 45% é demanda, mas 2/3 tem a ver com como a gente usa energia no mundo. No caso do Brasil, não é assim, é por questões relacionadas a desmatamento e uso da terra, mas nós temos a grande oportunidade de virarmos um polo de produção de valor agregado, e já volto aqui que a oportunidade disso na saúde é enorme. Nossa floresta em pé é a maior reserva do mundo, é um ecossistema muito importante para o equilíbrio de saúde local e global. Nós temos 80 milhões de hectares, chegando a quase 90 agora, na verdade, de terras degradadas que podem ser utilizadas para uso produtivo. A bioenergia, que pode aumentar em produção e ser uma grande fonte energética para o mundo, e metais e minerais críticos que são fundamentais para o processo de eletrificação verde, né, global. Então, a gente tem coisas que nenhum país tem, e que se a gente aplicar elas juntas, a gente tem a chance de ser o exemplo para o mundo desse novo modelo de desenvolvimento econômico. Esse slide aqui é um slide oficial, inclusive que a gente trabalhou com o governo federal, com o Ministério da Fazenda, na força-tarefa voluntária da transformação ecológica, que eu tenho uma equipe que está trabalhando há 3 anos nisso, para a mobilização do setor privado nesse processo, onde a gente mostra aqui as 6 ou 7 vertentes com a maior oportunidade de captura de negócios e de crescimento econômico para o nosso país. De onde vem o dado quando eu junto todos esses setores? Essa é uma modelagem que a gente fez por setor, comprovando que dá para dobrar o crescimento do PIB e chegar a um patamar entre 5% e 5,5% ao ano a partir de 2030, se a gente fizer os investimentos necessários nas áreas críticas. Quais são as áreas críticas? Essas que eu já tinha destacado aqui, que inclui transição energética, indústria e mobilidade, toda a parte de eletrificação, bioeconomia, biotecnologia, agricultura sustentável, regenerativa, economia circular, infraestrutura para adaptação climática, e tem uma transversal ali de finanças sustentáveis. Então, tem muitas oportunidades de investimentos e que trazem uma oportunidade real de criação de emprego e renda para a população, gerando acesso novo a emprego e empreendedorismo para até 10 milhões de pessoas. A gente está fazendo agora um estudo com o Google. Se a gente coloca o efeito de AI, mesmo assim, se vai ser 10, se vai ser menos, mas é um dos trabalhos que nós estamos fazendo agora. E os setores com maior oportunidade, bioeconomia é o maior, com agricultura regenerativa, e toda a parte da biotecnologia com efeitos muito importantes para a área de saúde. Mas que efeitos, Patrícia? Até agora você está falando aqui de, primeiro, quase deixou a gente com depressão, depois está falando de coisas super distantes de economia, né? Estamos aqui numa feira de saúde. Então, na saúde, a gente tem uma oportunidade direta e indireta ao redor de todo esse eixo da bioeconomia. Eu já vou falar de outros eixos mais diretos também. Mas a gente tem, eu falei da Coreia do Sul lá atrás, como eles dobraram o crescimento econômico. Se vocês entrarem agora na página principal do governo sul-coreano, vocês vão ver que impressionante um país escolher como um dos eixos principais de crescimento biossaúde e biotecnologia. Então, é muito impressionante ver como o mundo está. A gente vai lá para a Coreia, visita e vê como exemplo toda a área de cosméticos, de saúde e longevidade, que cresceram tanto. Agora, o negócio deles é biotech e biossaúde. Quantas vezes vocês vão andar por aqui e ver alguém debatendo biotecnologia ou biossaúde? Provavelmente, sim, eu vou chutar aqui, mas não deve ter 2 ou 3 painéis. Quando a gente vê um governo dos países mais desenvolvidos, que teve o crescimento mais acelerado, que não tem nada desses ativos que a gente tem, colocar como prioridade de crescimento essa área. Junto com ela, eu poderia estar falando de cada elemento que está aqui, tá? Eu estou destacando alguns principais. Tem, por exemplo, todo o mundo de fitoterápicos, e toda a parte de superfoods, porque você começa a entrar numa parte de prevenção, onde a alimentação tem um papel fundamental nesse processo de redução da incidência de todas essas doenças que a gente falou aqui. E não é só prevenção, é uma área extremamente lucrativa.
Aí a gente fala, poxa, nessa o Brasil está liderando. Não, não está. Hoje, a região sozinha, que é a líder no tema de fitoterapia e superfoods, é a Califórnia. A Califórnia conta sozinha quase como um país nessa agenda, líder em exportação, e a gente está falando de uma área que hoje já vale mais de 200 bilhões de dólares, que tem a capacidade de chegar a 1 tri. Eu não estou falando de coisas pequenininhas. E que o Brasil hoje não chega a ter 2 bilhões de dólares de participação nessa oportunidade. A Costa Rica hoje tem uma participação maior do que o Brasil nessa área. Então, esses efeitos do futuro da saúde, né, ali é saúde mesmo. Aí vamos falar um pouco da parte da doença, né, da gestão dos quadros de doença. Os efeitos diretos na saúde. Na parte negativa, essas ondas de calor, seca, inundações, elas provocam um efeito imediato e depois sistêmico na saúde de cada micro-região, que aumenta muito o custo de gestão. Nos indiretos à saúde, a qualidade da água, do ar, da agricultura afetam todo o processo de gestão sistêmica da saúde em cada um dos microbiomas. E hoje a gente tem uma questão geopolítica que se intensificou demais, que não é uma coincidência que a gente tem um mundo tanto em guerra hoje. Hoje nós temos 3 guerras que não são... Eu não trabalho mais numa empresa listada em bolsa, então não vou levar uma bronca por falar disso, mas a gente tem aqui a guerra por segurança alimentar, segurança energética e climática. Ninguém conta isso para a gente abertamente. Mas se você analisa por um outro ângulo o que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, nós temos ali um corredor de gás muito poderoso que abastece a Europa inteira. Olha o que aconteceu, o efeito indireto no Brasil com a parte de fertilizantes. A gente, nesses anos da guerra, aumentou a nossa importação de fertilizantes da Rússia em mais de 10 vezes. Não é 10%, é em mais de 10 vezes. E o preço do fertilizante mais que dobrou, quando nós poderíamos estar produzindo biofertilizantes aqui. Então, tem um efeito direto e indireto desse contexto geopolítico que, na saúde, é realmente muito grande. Vocês devem ter percebido que a gente aumentou a incidência novamente de malária, de dengue, e tudo isso tem a ver com esse processo de desequilíbrio climático. Os custos da saúde no Brasil estão hoje entre os mais altos do mundo, mas a saúde em geral tem um preço muito alto. Olha, o case dos Estados Unidos com o John Biden foi muito curioso, porque eles começaram um processo para criar um modelo de desenvolvimento para a transição energética. Só que isso polarizava demais o debate. Aí, o que aconteceu? Eles fizeram um mapa para entender o que pesava mais no peso da população. E o que pesa mais no peso da população americana? Gastos com saúde. Por isso que foi criado esse programa, que foi o maior projeto de desenvolvimento na história recente para a transição energética, chama Inflation Reduction Act. O Inflation Reduction Act é a inflação de medicamentos e serviços de saúde. O foco era esse. Então, é conversar com a população em geral e fazer um link mais direto entre saúde e clima, com investimentos que hoje já somam na casa dos trilhões e que, curiosamente, mesmo o Trump dizendo que não investe em clima, todos esses investimentos se mantiveram e continuam acontecendo porque garantem segurança energética e são muito rentáveis para o país. Então, o discurso e a prática, nesse caso, tem uma distância enorme e a conta da oportunidade continua ganhando, e vocês podem ter visto que não é coincidência, os Estados Unidos teve o maior aumento de investimento em energia limpa, mas também cresceu muito em combustíveis fósseis. E aí, nessa batalha geopolítica, aconteceu o inesperado. Quem hoje é o país que mais investe em energia limpa, saúde e tecnologia? China. A China, então, entende que esse espaço geopolítico ficou desocupado e embarcou inclusive na proposta positiva. Aí uma ideia para a gente, do como é que a gente vai fazer esse tema ficar pop aqui, Silvio. Semana retrasada, teve o Salão do Automóvel na China. E todas as referências ali de carros elétricos, baterias. Os chineses patrocinaram, através da BYD, a maior excursão de influencers brasileiros da história para a China. Foram 25 influencers brasileiros para acompanhar o Salão do Automóvel e traduzir
a revolução que está acontecendo no mundo para uma linguagem mais simples para a população entender. Então, uma ideia para a gente, que a gente vem aqui para falar para nós mesmos, né? Saúde é super técnico, clima é super técnico. Aí minha pergunta para a gente, cadê os influencers aqui para chegarem, traduzirem para a população em geral, ao invés de a gente ocupar o tempo falando de bebê reborn, né? A gente pegar ali e não é, e falar da fila do bebê reborn e da fila que está aumentando no CAPS também, vamos falar de uma forma muito mais prática dessa transformação que está acontecendo e das oportunidades reais de negócio, prevenção, né, e também de cuidado. Mas a ideia deles foi sensacional, por isso que eu adoro trazer exemplos bem feitos. Essa blogueira aqui falando de eletrificação, aí eu fui perguntando, falei, nossa, adorei o jeito que ela traduziu. Aí eu fui e perguntei, né, o balde e tal, eu falei, o que aconteceu? Ah, a gente trouxe os influencers, foi planejado, estratégia, levaram todos, ensinaram como navegar no salão e eles passaram 2 semanas cobrindo o que estava acontecendo lá e traduzindo para a nossa realidade de uma forma que nenhum de nós seria capaz de fazer para sair da nossa bolha. Então, teve esse exemplo americano, teve esse exemplo chinês aqui, e o modelo sul-coreano, que eu mencionei para vocês, esse vale a pena a gente estudar, porque para a saúde eu acho que é o melhor case que nós temos hoje, onde o governo coloca que quer hoje ser o maior líder em biossaúde e biotecnologia. Você entra, como eu disse, no site principal do governo e tem um destaque muito grande, onde eles colocam ali 5 temas, que são objetivos claros, o aumento do programa de inovação, aumento de exportação, fortalecimento de pesquisa e desenvolvimento, investimento em talentos e revisão regulatória. Com isso, o impacto real hoje, a Coreia do Sul é o 2º maior produtor de biofármacos no mundo. Foi muito rápido a revolução e a transformação nessa área. E é uma das indústrias que cresce mais rápido no país e em toda a região ali do Sudeste Asiático. E eles já conseguiram alcançar aqui, eles conseguiram triplicar as exportações de produtos relacionados à biossaúde e geraram 300 mil empregos só com essa iniciativa. Então, para a gente aqui, uma síntese, o Brasil tem uma oportunidade enorme nessa interseção entre clima, tecnologia e saúde. A gente consegue, né, no tom positivo, aumentar a inclusão e com potenciais frentes concretas de impacto em saneamento, nutrição, biossegurança. A gente consegue reduzir significativamente os custos do sistema de saúde, atuando não só na bioinovação, biofármacos, na melhoria da alimentação, mas também na prevenção e com oportunidades concretas aqui de geração de valor imediato nesse mundo que eu falei aqui de biossaúde e biofármacos. Para fazer isso acontecer agora, fica meu último tema aqui para vocês. E, de novo, é uma apresentação que eu fiz aqui para vocês, né, para a gente conseguir fazer essa ponte de uma forma mais direta. O Brasil tem uma oportunidade única, porque nós somos uma das únicas grandes nações também que manteve boas relações diplomáticas com todos esses países. A gente tem ótimas relações com a Europa, com os Estados Unidos, com a China, com a Índia, com todo o Sudeste Asiático, com o Oriente Médio. E temos uma convergência de fatores muito única, porque a gente presidiu o G20 e, nesse momento, estamos presidindo os BRICS e a COP30, que é o maior evento global para debater oportunidades de financiamento climático e da natureza. Nesse contexto, fica um pedido aqui para vocês, porque a participação do setor de saúde, historicamente, nesse debate, é próxima de 0. Hoje entrou uma vertente pública, até por mobilização da própria presidência da COP, vocês devem ter visto na carta do embaixador André Corrêa do Lago, a carta 1 a 2 trazem ali o eixo de saúde como um dos pilares fundamentais, mas, historicamente, não há uma participação ativa nem do setor público, nem do setor privado de saúde neste debate. Como que a gente pode participar? Existem 3 COPs, né? A Conferência do Clima, que é a que a gente vai presidir agora, a da biodiversidade e a da desertificação. Eu estou focando muito aqui na COP do Clima. A gente vai ter a COP30, celebrando também 10 anos do Acordo de Paris. Aquele histórico que eu comecei a conversa aqui com vocês, 92, teve a Rio 92, ali surgiram as COPs, 3 anos depois aconteceu a primeira, a 30ª vai acontecer aqui no Brasil de forma inédita, porque desde a de 92, só voltou para agora
para a gente agora em 2025. Mas reúne signatários aqui dos países, mas tem duas agendas. A de negociação. A agenda de negociação é uma agenda muito mais setor público, mas a agenda de ação, Silvia, ela é 100% setor privado, sociedade civil, tem um pouco de gestão municipal, mas é o setor privado atuando nessa agenda de uma forma muito mais ativa. Glasgow, quando eu participei em Glasgow, eu estava com o chapéu de secretária de desenvolvimento econômico e muito fazendo essa ponte com estados e municípios. Essa agenda de ação que foi lançada em Glasgow, Race to Zero e Race to Resilience, para colocar as metas de redução de emissões até 2030, muita gente achava que eram agendas oficiais de governo, e não eram. Foi uma iniciativa do setor privado que virou um movimento global que acabou dando muito certo. Tem alguns outros que estão muito nessa linha. Na COP agora, a gente tem uma estrutura de presidência que é ancorada no Brasil, e tem dentro dela aqui o High Level Champion, que é o Dan Yosp, que é da indústria e que está liderando toda essa mobilização da agenda de ação. Dentro dela, hoje, eu ajudo na gestão de atores-chave em algumas agendas de mobilização do setor privado. Uma delas chama Sustainable Business COP. Então, vocês estão convidados aqui para integrarem todos esses espaços. E na COP, tipicamente, você tem duas áreas de trabalho, a gente chama de Green Zone e Blue Zone. A Green Zone é a agenda livre, onde todos podem participar, e a Blue Zone é onde tem os Heads of State e tem essas agendas oficiais de propostas e projetos. Nosso sonho é ter vocês mais lá. Tem muitas oportunidades, como eu disse, de negócios, de redução de custos, de eficiência, de impacto real na melhoria da qualidade de vida da população, mas nós precisamos de vocês utilizando esses espaços agora e com a liberdade de ter side events, experiências. Preciso ir para Belém? Vão ser 2 semanas em Belém, mas pré-Belém a gente vai ter Rio, vai ter São Paulo, pós-Belém vai ter São Paulo. A gente tem uma série de fóruns técnicos acontecendo aqui na nossa cidade. Ainda aconteceu uma coincidência que vai ter Fórmula 1 no fim de semana antes da COP, então vai estar todo mundo em São Paulo. Então fica a ideia aqui para a gente aproveitar ali a quarta, a quinta, a sexta, pré-Fórmula 1, para realmente fazer uma mobilização inédita, e me coloco aqui à disposição para a gente fazer alguma coisa específica com o setor de saúde, que a gente vai ter investidores do mundo inteiro aqui conosco nessa pauta. Essas são as prioridades oficiais do governo com relação à agenda da COP. Ataque de uma forma direta, de uma forma indireta, a visão dos setores, mas os enviados que foram definidos, que eu até cobri ontem no programa que eu faço toda quarta na CNN, tem enviados específicos da agenda de saúde também, então vai ter um canal de comunicação muito importante com vocês, mas eu acho que o que eu trouxe ali tem um aspecto de risco real, tem uma grande oportunidade, o Brasil está no centro da oportunidade, só que essa mudança necessária precisa acontecer agora. E não é só por causa de todos nós. A gente está numa janela de oportunidade que está se fechando. E que se a gente não capturar... Quem aqui tem filhos, gente? Quem aqui tem sobrinhos, primos? É a primeira vez na história que, pelo menos, né, que as nossas gerações vivenciaram, que a gente tem uma escolha que, se a gente não fizer, as futuras gerações não vão ter a chance de fazer. Porque realmente tem uma janela científica que está se fechando. Então fica meu pedido aqui pelas futuras gerações. Eu tenho filhas, essa é a Malu e a Aninha, são gêmeas de 10 anos. Aqui elas estão no Rio Negro, foi a primeira vez que elas foram para a Amazônia. Aqui estava chovendo nesse momento, não está aparecendo, mas elas estão brincando com 2 crianças ribeirinhas aqui. E acho que foi uma das experiências mais incríveis que elas vivenciaram, né, de poder ter a conexão com essa natureza tão abundante, de uma forma tão especial. A primeira família que a gente visitou, a gente saiu do aeroporto, eu recebi uma carona da Wanda Witoto, que foi a primeira enfermeira indígena, a primeira mulher da Amazônia a ser vacinada durante a pandemia, né? As sincronicidades da vida. E ela foi me buscar com o marido dela, pegou eu e minhas filhas e levou para a aldeia dela. E a gente foi lá e comeu um tambaqui, o açaí salgado, né, com biju, e as meninas ficaram brincando com as crianças, subiram nas árvores lá. E ali eu vi que
primeiro, valeu a pena cada minuto longe das minhas filhas durante a quarentena, mas mais que isso agora, né, hoje eu tenho viajado muito o mundo inteiro, mas de poder voltar para casa com a consciência de estar tentando fazer minha parte para elas terem a chance de escolher, né, a parte delas. Então fica aqui, salva vidas, dá dinheiro, causa impacto e a gente deixa uma chance para as próximas gerações terem a chance de fazer a escolha delas. Meu pedido é que a gente faça alguma coisa juntos. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado, Patrícia, pelos insights. Eu acho que tem uma lição de casa a ser feita no nosso setor, né? A gente quer participar, conte conosco nesses eventos pré-COP. E falando em COP, eu queria só tirar uma dúvida com você, ou pedir um auxílio, uma orientação para o nosso setor, aterrissando esse tema para o nosso setor, né? Aproveitando a COP agora no final do ano, o Brasil protagonista nesse tema agora, nessas discussões sobre sustentabilidade. Como que você enxerga, Patrícia, o nosso setor de equipamentos e dispositivos médicos? Qual seria o papel dele? Como que você mencionou ali a biossaúde, eu acho que tem tudo a ver, tem uma sinergia forte, né, com o nosso setor, sem dúvida nenhuma. Mas o que mais o nosso setor de equipamentos e dispositivos médicos pode fazer na construção de uma agenda climática que promova não só a inovação tecnológica, mas também redução do impacto ambiental? Como que a gente pode ajudar nesse tema? Tem o contexto da biossaúde, eu acho que faz todo sentido, mas você enxerga que a gente pode ir um pouco mais além? Pode. Uma área que eu não cobri tanto aqui, que eu cobri muito semana passada, a gente teve o Fórum Mundial de Economia Circular. Em saúde, a gente tem um desafio muito grande na cadeia como um todo de uso de materiais. E aí tem uma categoria, como muitos dos materiais nos hospitais, nas clínicas, entram como lixo de alto risco, as regras de reciclagem, elas têm uma certa flexibilidade, e que às vezes a gente acaba utilizando essa flexibilidade de uma forma estendida, que cria um peso adicional de lixo, né, e principalmente com relação a plásticos, lixo que é muito difícil de recuperar, onde há uma oportunidade real. Né? É óbvio que a parte de alto risco tem, né, as práticas de saúde têm que manter um nível elevado de compliance, de cuidado, de higienização, de esterilização, né? Tem a questão de contaminação, enfim. Mas o trabalho todo de gestão da cadeia produtiva no que diz respeito a materiais, logística reversa, tem uma oportunidade enorme, também porque muito do consumo é concentrado. O consumo maior está muito nos hubs ali dos hospitais, das clínicas, então tem bastante, das farmácias. Então, dentro desse âmbito da economia circular, tem uma oportunidade real, prática. A gente começou até com o Fabrício lá da J&J fazer um trabalho nesse sentido, mas é um dos exemplos claros assim que daria para a gente fazer alguma coisa. Pessoal, agora a gente abre para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, fazer uma consideração. Isabelle, por favor. Isabelle da Biotronic. Olá, Patrícia, obrigada pelos seus insights, foi muito boa a sua palestra. Eu queria saber qual é a sua visão com relação às deep techs, né, nesses movimentos das startups que elas buscam envolver toda a cadeia da científica, toda a cadeia da indústria. Como é que você enxerga esse movimento de inovação e desenvolvimento? É uma das maiores oportunidades reais de impacto. Eu falei muito de tecnologia, a gente vai lançar semana que vem um relatório sobre a bioeconomia do conhecimento, onde a gente mostra de uma forma mais clara os fluxos de inovação. A FAPESP lançou também semana passada uma pesquisa muito legal sobre o mesmo assunto. Mas até a minha lógica de lançar a AIA foi muito por essa linha, né? A gente tem ali hoje 140 empresas membro, onde 1/3 são startups, e muitas delas estão trazendo inovações impressionantes, numa velocidade incrível. Então, todo o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação é crítico para que a gente possa capturar todas as oportunidades que eu descrevi aqui. Sem isso, é muito difícil que a gente consiga. Ontem, a gente recebeu toda a liderança global da Google na AIA. Eles passaram 2 dias de imersão com a gente. Hoje eles estão lá no Pico do Jaraguá com os indígenas Guarani para aprender sobre ancestralidade. Mas são os programadores que estão fazendo aquela ferramenta da Google que concorre com o ChatGPT, que é o DeepMind.
e eles têm um programa de aceleradora de startups lá dentro. E a gente estava exatamente discutindo como é que a gente pode criar uma interseção mais direta entre o que eles estão fazendo com a agenda de economia regenerativa, mas na área da saúde é muito mais direto, geralmente, fazer esse link. Então, a oportunidade ela é mais óbvia, porque é um setor, de todos os setores que eu já trabalhei, é o que tem um conhecimento mais natural para a agenda de pesquisa, inovação e tecnologia. Tem outros setores que é muito mais... Eu estou com um setor, por exemplo, de saneamento, que agora a gente vai tentar trazer uma oportunidade de usar o lodo para fazer biometano. É muito mais complexo você trazer esse tipo de inovação para um setor que está ainda resolvendo o problema de acesso. Então, eu acho que aqui a gente tem uma velocidade, uma estrutura, um ecossistema, e que, por isso que eu acho que trazer essas agendas mais próximas, o Brasil pode ser um dos maiores líderes do mundo. Eu fico um pouco chateada de falar aqui que é a Coreia do Sul que está liderando em biossaúde, é a Costa Rica que está liderando na parte de superfoods, ou a Califórnia como estado, e não o Brasil, né? Porque a gente tem hoje o maior repositório de biodiversidade, de bio-DNA. Você viu que saiu a pesquisa semana passada sobre nossa população ser a mais miscigenada do mundo. Então, a gente tem bases genéticas de informação riquíssimas, mas que hoje a gente não está utilizando para ser protagonista da nossa própria jornada. E termino com uma anedota sobre isso. Quem é o maior investidor em pesquisa de biodiversidade e biossaúde hoje na Amazônia? A China. Então, assim, quando você pega a lista de pesquisas realizadas, quando eu era secretária, eu pegava esses dados todos pela FAPESP. Eu fui levantar para ver quanto que a FAPESP investia em pesquisa e inovação na Amazônia. A FAPESP, como FAP, é a que mais investe, mas o investidor específico individual é a China. Incrível, incrível. Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma pergunta para ter? Você sabe, Patrícia, que na ABMed nós temos um comitê ESG, e nesse comitê as empresas discutem, né, um think tank sobre o que está acontecendo no mercado, nessa pauta ESG, sobretudo ambiental, e hoje a gente percebe, os hospitais, clínicas e laboratórios já demandam o nosso setor sobre uma pauta ESG, se as nossas empresas têm adotado alguma pauta nesse sentido, sobretudo na área ambiental, e isso demonstra que se as nossas empresas não começarem a prestar atenção nessa pauta, vão começar a ser preteridas também diante dos hospitais. Então, acho que está todo mundo antenado, o Brasil realmente é um pioneiro, tem tudo para ser protagonista e liderar esse assunto na esfera global, e eu espero que você conte com a gente, conte com a ABMed nesse processo de participação, de ver como que a gente pode ajudar o setor de dispositivos médicos, pode estar presente, mais presente, sair desse próximo ao zero para muita participação. Usar lá o Grupo AIA, se você nos permitir, né, com um grande hub, né, um think tank incrível, network, para poder aperfeiçoar essa pauta aqui no Brasil. Pessoal, então, encerramos aqui a palestra. Muito obrigada, Patrícia, pessoal. pela Serão presença. todos bem-vindos lá na AIA também. Muito obrigada. Senhoras e senhores, Patrícia Ellen.